Começamos a edição de hoje com a informação apurada pelo Metrópolis de que o ministro do Supremo, Dias Toffoli, decidiu que os materiais apreendidos na segunda fase da Operação Compliance Zero não devem mais ficar no Supremo Tribunal Federal. Nossa repórter Marília Ribeiro tem mais informações sobre onde esse material será enviado. Marília, muito boa tarde e seja bem-vinda. Muito obrigada, Neila. Boa tarde para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Contexto Metrópolis desta quinta-feira. Então, Neila, os materiais que foram apreendidos na operação de ontem da Polícia Federal, eles serão encaminhados para a Procuradoria-Geral da República. A PGR é quem deve analisar todo o material que foi apreendido. A gente lembra que na decisão do ministro Dias Toffoli, que acabou resultando nessa operação desta quarta-feira, a princípio se falava que essas provas seriam levadas para o Supremo Tribunal Federal, mas a Polícia Federal acabou então solicitando para que ela pudesse fazer essa inspeção em todo esse material que foi colhido, e foi então que a Procuradoria-Geral da República acabou entrando em campo e pediu primeiro para que a Polícia Federal pudesse de fato fazer essa análise, mas depois acabou recuando e pediu então para poder fazer então essa análise de todo o material apreendido. E agora a PGR é quem deve ficar com tudo isso. A gente está falando, Neila, aí de 39 celulares que foram apreendidos, 31 computadores, 30 armas, R$645 mil em espécie, 23 veículos avaliados em 16 milhões de reais. Além disso, a operação acabou resultando aí num bloqueio de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Essa operação aconteceu na manhã de ontem, quarta-feira, em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Banco Master que vem sendo investigado desde pelo menos aí o primeiro semestre de 2025. Essa operação mirou em endereços ligados a ele, a parentes como pai, irmã e também o seu cunhado, que acabou sendo preso no início da manhã de ontem através dessa operação. Neila, além disso, a Operação Compliance Zero, essa segunda fase, ela também mirou outras pessoas, como o empresário Nelson Tanuri e o investidor João Carlos Mansur, que é ex-presidente da gestora de fundos Reage Investimentos, também foram alvos dessa operação de ontem, Neila. Vamos chamar o Felipe? Temos o Felipe, produção, para a gente já discutir esse assunto também. Vamos falar sobre todos esses assuntos. Felipe Monteiro, nosso analista de política aqui do Contexto Metrópolis, muito boa tarde, seja bem-vindo. Olha, semana quente sobre Operação Compliance Zero, segunda fase da Operação Compliance Zero. Banco Master, mais uma vez, na mira da Polícia Federal. Eu estava falando aqui ontem que é uma operação da Polícia Federal coordenada pelo ministro do STF, Dias Toffoli, ou seja, é uma operação extremamente coordenada mesmo, direcionada. Hoje vemos também aí uma operação que cai na liquidação da Reage, que também foi alvo ontem nessa operação Compliance Zero. Eu queria ouvir o Felipe um pouquinho sobre isso. Muito boa tarde, Felipe Monteiro. Boa tarde, Neira, Marília, nossos telespectadores. Mais um dia da atuação da Polícia Federal, nesse caso do Banco Master, né, que coloca em xeque, na minha opinião, completamente as instituições no Brasil, né? Você vê, por exemplo, que é difícil a gente entender, né, por que o Dias Toffoli tem tanto cuidado, né, com o Banco Master em relação à divulgação das investigações, divulgação das provas, né? A regra da República é sempre a publicidade, né? A regra da República é sempre você mostrar para a população e mostrar para as empresas de comunicação em geral, né, o que está dentro do processo, né? Então, quando você vê o Dias Toffoli, de certa forma, sendo muito cauteloso, né, em relação às questões envolvendo o Banco Master, você coloca as instituições em xeque, né? E não é muito diferente do que está acontecendo agora, nesse momento, Nila. Você vê, por exemplo, que o Tribunal de Contas da União começa, de certa forma, a colocar em xeque e a questionar, né, a atuação do Banco Central no caso da liquidação do Banco Master. Você vê o Toffoli sendo muito cauteloso em relação à atuação da Polícia Federal, em relação à atuação da Procuradoria-Geral da República, né?
Então você vê claramente que há tantos questionamentos em relação ao Banco Master, tanto questionamento em relação às instituições, nesse caso específico, que a gente fica preocupado, né? Que as instituições no Brasil parece que não estão trabalhando, né? Ou não estão funcionando de uma forma adequada como deveria funcionar, né? Então você vê, por exemplo, que o Toffoli, por exemplo, a todo momento muda a opinião dele em relação a vários assuntos, né? Ao que tudo indica, né, essa operação da Polícia Federal em vários endereços de empresários, né, do Banco Master havia sido solicitada em outubro, né? Ou seja, né, o Toffoli, o STF, de certa forma, não atuou, no meu modo de ver, de uma forma parcimoniosa e uma forma eficiente em relação ao Banco Master. Aí, uma questão que se coloca, na minha opinião, muito clara, né, nesse sentido, é que a gente começa a entender, né, que, infelizmente, né, a corporação, né, os empreendedores, né, no Brasil, eles, de certa forma, cooptam as instituições, cooptam a justiça, cooptam as instituições públicas, né, o que é um problema. Então, o Banco Master, na verdade, né, é a ponta do iceberg de uma situação muito mais grave que envolve toda a questão da relação do público com o privado, né, no Brasil, né? Então, esse material apreendido, né, do Banco Master, que o Toffoli colocou como sendo como estando, né, dentro da órbita da Procuradoria-Geral da República, mostra, em modo de ver, que o STF não está preparado para coordenar, né, uma situação como essa, né? Deveria estar na primeira instância, como estava no começo, onde começou a descortinar toda a questão envolvendo o Banco Master. Quando você analisa a questão do Banco Master, né, ela é muito mais grave do que aparenta ser. Você pega, por exemplo, vários fundos, né, de servidores públicos de vários estados da federação, de vários municípios, né, investiram dinheiro dos servidores públicos, dinheiro público no Banco Master. Ou seja, é algo realmente preocupante e eu espero, né, que essa operação da Polícia Federal, né, e a sessão do Dias Toffoli em relação ao Banco Master seja o início, no meu modo de ver, do início necessário para realmente resolver toda essa situação do Banco Master, porque não dá para o povo brasileiro ficar refém dessa situação como está sendo atualmente. Disse, é só a ponta do iceberg. Essa história ainda vai longe, a gente ainda vai ter que acompanhar muita coisa, muitos aparelhos de celulares apreendidos, mais de 30, equipamentos, computadores. Imagino que vai sair de dentro de tudo isso, de informação, e é claro que, apesar de ser controlada, imagino que vai sair de dentro desses equipamentos. Eu queria perguntar para a Marília sobre um outro braço disso tudo, isso porque o Banco Central acabou decretando a liquidação da REAG. Isso um dia depois da REAG também está envolvida, né? REAG Investimentos está envolvida aí por meio do empresário João Carlos Mansur, né, que é quem foi o fundador da REAG, na operação Compliance Zero, na segunda fase da Compliance Zero. Existe uma ligação direta, Marília, entre a questão da liquidação da REAG com a investigação da Polícia Federal? Neila, não foi confirmado isso por parte das autoridades, mas tudo leva a crer que sim. Um ponto que é importante a gente destacar é que ontem, após a operação que aconteceu, no final do dia, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se reuniu com o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia ali por cerca de 2 horas. Eles se reuniram, na agenda não constava ali o que se tratava essa pauta, mas tudo leva a crer sim que foi a história do Banco Master que acabou pautando esse encontro de ontem. E hoje, pela manhã, nas primeiras horas ali da manhã, o Banco Central então afirmou que a liquidação extrajudicial da REAG, né, que é a gestora investigada por participar de uma suposta ciranda financeira que inflava artificialmente ativos no caso Master. No ato em que determinou essa liquidação, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, nomeou como liquidante a APS Serviços Especializados de Apoio Administrativo. Com essa decisão de liquidação extrajudicial, é importante a gente destacar aqui que todas as operações da gestora, elas foram encerradas de
forma imediata e que a medida atinge a instituição, mas não os fundos em si, que permanecem ativos, mas precisarão ser buscados de novas instituições para assumir a sua administração. De acordo com o Banco Central, a Reag Investimentos descumpriu regras legais e prudenciais exigidas pelo regulador, o que comprometeu a sua capacidade de operar de forma segura e conforme a lei. É importante também dizer aqui que a empresa é investigada na Operação Compliance Zero, que apura o suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master, e a Reag teria atuado na estruturação da administração de fundos suspeitos, de movimentar recursos de forma atípica, inflar resultados e ocultar riscos com indícios de fraudes e lavagem de dinheiro. Além da Operação Compliance Zero, a Reag também é investigada naquela mega operação Carbono Oculto, que foi deflagrada contra o PCC em 8 estados. Nesse caso, a empresa é acusada de gerir fundos de investimentos utilizados pela facção para lavagem de dinheiro. Então, além da Operação Compliance Zero, a Reag Investimentos também está sendo investigada pelaquela mega operação Carbono Oculto, que a gente trouxe aqui durante toda a nossa programação em 2025. Como você disse, Neila, é apenas mais um capítulo dessa história envolvendo o Banco Master, que deve se desenrolar ao longo dos próximos dias. Neila e Felipe.